Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 12 de janeiro de 2024, a Igreja Católica celebra a memória de São Bernardo de Corleone, confessor. Este santo, dotado de um temperamento violento, extraviou-se no caminho da turbulência, a que se entregou por inteiro. Depois de se converter, seguiu com a mesma radicalidade o caminho da virtude, alcançando a honra dos altares. Felipe, como se chamava no mundo esse santo capuchinho, nasceu em Corleone, na Sicília, no ano de 1605. Seu pai era um humilde artesão e a família tão piedosa que a sua casa era conhecida como a Casa dos Santos. Embora não pudessem dar aos filhos uma educação esmerada, transmitiram-lhes a riqueza da prática e dos ensinamentos da nossa santa religião. Mas Felipe tinha um caráter fogoso e independente, dificilmente controlando o seu espírito rebelde, insensível a ameaças e castigos. Após o falecimento do pai, que tinha uma certa autoridade sobre ele, Felipe resolveu fazer-se soldado. Com o seu espírito belicoso, logo começou a criar conflitos, chegando mesmo a tornar-se algumas vezes feroz. Assim cortou a cabeça com um golpe de sabre a um comissário de guerra que se dirigiu a ele de modo altivo. Decepou o braço de um fidalgo que levantara a mão para o esbofetear. Matou 3 bandidos que o assaltaram e ameaçavam tirar-lhe a vida. E travou vários duelos com companheiros de armas que dele discordavam em algum ponto. Quando sentia remorsos pela sua má vida, fazia uma boa obra para aliviar a consciência, mas não ia além disso. Porém, um dia em que ganhou uma soma considerável, pensou: é justo que resgate alguns dos meus pecados, e depositou a quantia no cofre de esmolas do hospital. A esmola tem um valor tão grande que lhe atraiu a graça da conversão. O seu rancor era proverbial e não perdoava nem aos mortos. Assim, no funeral de um senhor com quem tinha tido um atrito, entrou na igreja no momento da encomendação do corpo e, diante da viúva e dos parentes do falecido em lágrimas, começou a gargalhar, para dar mostras da sua alegria por aquela morte, atitude que lhe valeu uma boa sova. Mais ainda, os parentes do falecido fizeram queixa criminal contra ele, e Felipe foi perseguido pela polícia, tendo de se refugiar numa igreja para gozar do direito do asilo. Abandonado, perseguido pela justiça e pela própria consciência, foi aos poucos caindo em si e começou a considerar a miserável vida que levava e quão perto estava da perdição eterna. A graça, penetrando na sua alma, fez o resto. De coração contrito e humilhado, pediu perdão a Deus pelos seus pecados e prometeu retirar-se do mundo para terminar os seus dias com atos de penitência e de piedade. Depois de uma contrita confissão geral, dirigiu-se ao convento capuchinho de Palermo, onde recebeu o nome de Bernardo. Se fora de espírito independente, mostrou-se agora o mais obediente dos religiosos, procurando adivinhar o menor desejo dos superiores. Como antes tinha sido ganancioso e desejoso dos bens terrenos, observou de tal maneira a santa pobreza que muitos o comparavam ao poverelo de Assis. Nada possuía, a não ser um hábito gasto, um terço, uma cruz e uma disciplina para domar os impulsos desregrados de seu temperamento. Passou a dormir no chão e apenas 3 horas por noite. Disciplinava-se até ao sangue e vivia a pão e água. Frei Bernardo, embora simples e sem cultura, atingiu as mais sublimes alturas da oração e mereceu a honra de ser distinguido por graças especiais de Nosso Senhor e da bem-aventurada Virgem Maria, chegando a conhecer os mais profundos mistérios da nossa fé. Atingido pela peste, quando cuidava dos contagiados por ela,
Frei Bernardo faleceu no dia 12 de janeiro de 1667, aos 60 anos. O seu corpo, exumado 7 meses depois da morte, foi encontrado incorrupto. O Papa Clemente XIII beatificou-o em maio de 1768 e João Paulo II canonizou-o em 2001. São Bernardo de Corleone, rogai por nós.